Oi, sou Helena com E. Antes de Zeus, antes do Monte Olimpo, antes da terra, antes do céu, antes do sol e da lua. Você já parou para pensar no que existia? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Em todas as épocas, homens e mulheres olharam para o céu e tentaram entender como tudo começou. Quem criou o universo? De onde veio a vida? E por que nós existimos? Os gregos também fizeram essas perguntas, mas em vez de responder com fórmulas ou teorias científicas, eles criaram histórias extraordinárias, histórias que atravessaram mais de 2000 anos e que continuam fascinando pessoas no mundo inteiro. E hoje você vai descobrir como tudo começou na mitologia grega. Este é o primeiro episódio da série A Origem dos Deuses, a necessidade de explicar o mundo. Hoje aprendemos na escola sobre o Big Bang, galáxias, estrelas e evolução do universo. Mas imagina viver numa época em que nada disso existia. Sem telescópio, sem satélites, sem ciência como conhecemos hoje. As pessoas observavam o nascer do sol, a chegada das tempestades, os terremotos, o mar revolto e o céu cheio de estrelas. Era natural perguntar: quem fez tudo isso? Cada povo encontrou uma resposta diferente. Os egípcios tinham a deles, os povos nórdicos também. E os gregos criaram uma das narrativas mais belas e influentes da história da humanidade. O que é um mito? Hoje, a palavra mito tem vários significados. Algumas pessoas usam para elogiar alguém extraordinário. Outras usam para falar de uma ideia que não é verdadeira. Mas para os gregos não era assim. Na mitologia grega, mito é muito mais do que isso. Os mitos eram histórias transmitidas de geração em geração para explicar a origem do mundo, dos deuses, da natureza e até do comportamento humano. O mito era uma maneira de explicar aquilo que ninguém conseguia explicar. Era uma forma de falar sobre a origem da vida, da natureza, dos sentimentos humanos e até do destino. Essas histórias eram contadas durante muitos séculos, muito antes de serem escritas. E foi por meio delas que conhecemos personagens como Zeus, Hera, Atena, Apolo, Artemis, Hermes e tantos outros que conhecemos até hoje. Mas antes de todos eles, houve um começo. Antes dos deuses. Quando pensamos em mitologia grega, normalmente lembramos logo de Zeus, segurando um raio, ou de Poseidon, dominando os mares. Só que nenhum deles existia no início. Antes dos deuses, antes da terra e do próprio tempo, havia apenas um grande mistério. Os gregos deram a esse mistério o nome de caos. Mas esse caos não significava bagunça, confusão ou desordem. Era algo muito mais profundo. Era um vazio primordial. Um espaço sem forma, sem luz, sem céu e sem terra. Um estado onde nada havia sido criado. E é justamente desse mistério que toda a mitologia grega começa. Porque essa história continua viva. É curioso perceber que estamos falando de uma narrativa criada há milhares de anos. Mesmo assim, ela continua inspirando filmes, séries, livros, jogos e obras de arte. Isso acontece porque essas histórias falam sobre temas que continuam atuais: poder, amor,
coragem, medo, família, ciúmes, escolhas. Todos esses sentimentos aparecem na vida dos deuses como um reflexo da própria humanidade. Talvez seja por isso que a mitologia grega continua despertando tanto interesse. Ela fala dos deuses, mas também fala da natureza humana. O início de uma grande jornada. Hoje foi apenas o primeiro passo. Você ainda não conhece Zeus, nem Hera, nem Poseidon, nem Hades. Ainda existe uma grande pergunta. Quem deu origem a tudo isso? Episódio após episódio, você vai descobrir como nasceu o universo da mitologia grega e como surgiram os primeiros deuses. No próximo episódio da série A Origem dos Deuses, vamos finalmente conhecer o caos. O que era esse vazio misterioso? Por que os gregos acreditavam que tudo começou nele? E como a partir desse aparente vazio nasceu tudo o que existe? Essa história está apenas começando. Se você gostou deste primeiro episódio, acompanhe a série, porque cada capítulo vamos descobrir uma nova peça desse enorme quebra-cabeça chamado mitologia grega. Eu espero você no próximo episódio. Beijo, beijo!